Olá, bom, estamos aqui então para começarmos a nossa palestra do primeiro Congresso Internacional de Saúde Única, certo? Então, nós iremos falar sobre a influência do coaching pedagógico na saúde emocional de pais e alunos. Nós sabemos que nós vivemos um momento de desafios e, neste momento, nós estamos com um desafio maior, que é saber superar os obstáculos emocionais, os obstáculos pessoais, de trabalho, entre vários outros, como também o de estudo, certo? Porque nós, quando estamos em outros lugares cumprindo os compromissos, nós vamos aprender a cronometrar melhor o nosso tempo e o que nós vamos fazer. Mas quando nós estamos todos em casa, praticamente sem poder sair e tendo que fazer tudo isso. Então, é onde nós começaremos a observar o que é que nós temos que fazer para poder conseguir driblar todas essas situações e conseguirmos realmente fazer com que a vida vá seguindo o seu roteiro normal, certo? Então, nós iremos começar para poder entender a situação a qual nós estamos vivendo, tá certo? Nós iremos estar trabalhando a questão da influência do coaching pedagógico na saúde mental de alunos e pais, certo? Então, é exatamente essa ideia que nós estaremos trabalhando, tá? Então, eu vou começar a analisar algumas ferramentas que são utilizadas em relação à questão do coaching pedagógico, e o que nós começamos a observar como teorias novas, ou seja, teorias que não eram tão enfatizadas anteriormente, mas hoje estão sendo enfatizadas pela eficácia dos seus resultados, certo? Quando nós fazemos alguma coisa, nós fazemos porque geralmente queremos algum resultado. Então, a gente vai trabalhar uma ideia, vai trabalhar um projeto, vai trabalhar um sonho para chegar em algum resultado. Ninguém vai fazer nada para não chegar em nada. Então, nós iremos fazer sempre alguma coisa para poder chegar em algum objetivo, certo? Então, primeiramente, nós precisamos entender o que vem a ser o coaching e o que é que ele vai estar e como ele vai estar relacionado em relação à educação, como ele vai estar relacionado em relação à saúde mental. Então, nós começamos a perceber o seguinte: primeiramente, o coaching ele é um processo, é uma metodologia, um conjunto de competências e habilidades que podem ser aprendidas e desenvolvidas por absolutamente qualquer pessoa para alcançar um objetivo na vida pessoal ou profissional, até 20 vezes mais rápido comprovadamente. É exatamente a ideia de que eu preciso sair de um ponto A para chegar num ponto B. Mas o que é que eu tenho que fazer? O ponto A é o meu projeto. O ponto B é a minha meta alcançável. Mas entre o ponto A e o ponto B, eu tenho um processo. Então, eu vou entender quais os processos que eu preciso realizar para que eu saia do ponto A, que é o estado atual, para chegar no ponto B, que é o estado desejado, certo? Então, nós começaremos a entender o que é que nós temos que fazer para que a gente possa conseguir chegar nessa realização desse projeto. Qual é o processo? Ou quais são os processos? Ok? Então, nós vamos entender também o que é coaching educacional. Então, o termo coaching educacional, ele vai se referir ao processo de treinar e desenvolver estudantes, atendendo às necessidades que permeiam o ambiente da educação. Então, eu entendi já que o coaching vai ser um processo que vai me fazer sair do ponto A para chegar no ponto B. E eu vou começar a associar o coaching pedagógico, o coaching educacional, como as ferramentas existentes possíveis para conseguir fazer com que o meu estudo se torne cada vez mais assertivo. Eu preciso estudar de uma forma mais assertiva. Como, por exemplo, eu estou numa formação de medicina, certo? Mas eu quero conseguir chegar num objetivo de ter um bom curso
e um bom currículo para que quando eu for fazer a prova para a residência, esse currículo vai fazer com que a minha residência seja muito mais acessível na hora da aprovação. Então, o que é que eu tenho que fazer? Quais são os processos? Aí eu tenho que ter mais artigos publicados, eu tenho que ter mais participação em congresso, eu tenho que ter notas boas na disciplina daquela área que eu vou querer realizar a residência, certo? Eu vou sempre buscar, então, uma meta. Qual é a meta? É o aperfeiçoamento deste currículo para que, quando chegar o momento da residência, eu vou estar muito mais assertivamente localizado naquela área para conseguir chegar nessa meta do que eu ainda no meio do caminho estar tentando decidir o que é que eu vou ser, certo? Por exemplo, eu quero ser neurologista. Então, eu já vou começar a fazer o curso de medicina enfatizando as questões que estão voltadas para a neurologia, certo? Eu vou estar muito próximo ao meu professor da cadeira, eu vou estar muito focado na questão dos artigos voltados para esta área, para que eu possa estar muito mais centrado na hora que eu for fazer a minha residência, ok? E em relação ao coach educacional, estudos vão comprovar que o processo de coach ele pode contribuir de diversas formas para o desenvolvimento do aluno. E de acordo com Eric Betting Hatchel-Becker, pesquisador da Stanford University of Education, nos Estados Unidos, o coach melhorou o índice de retenção dos alunos e os gastos com o processo foram muito menores do que os custos em outros métodos para estimular sua permanência na faculdade. Ou seja, é o que nós acabamos de falar. Eu começo a ser mais assertivo. Eu não fico batendo a mesma tecla por muito tempo. Eu faço com que os meus alunos, eu faço com que as pessoas consigam alcançar mais o seu objetivo. Então, eu começo a perceber exatamente toda essa necessidade de mudança para a forma correta. E o mais interessante, nós passamos a ter menos medo de mudança e passamos a entender que a mudança é essencial para que eu possa alcançar a minha meta. Porque muitas vezes nós temos dificuldade de mudança e não entendemos isso. E passamos a entender desse processo de coaching no coaching educacional, a perceber que a mudança é essencial para que nós venhamos a conseguir chegar nesse objetivo, certo? Então, o coaching education faz toda a diferença, seja para desenvolver os docentes, no caso os professores, para também ser mais assertivo com os alunos, que pertencem à instituição, e para potencializar a performance do aluno ou para auxiliá-lo no planejamento de carreira e também na escolha da profissão, certo? É aquela história. Terrível é quando um aluno chega no terceiro ano e não sabe o que quer fazer de verdade da vida, porque ele não conhece qual é a área de desenvolvimento que ele tem em potencial, que é o que nós vamos chamar na frente de múltiplas inteligências, que vão estar associadas a habilidades, certo? Ou eu estou fazendo a faculdade e estou me formando, mas eu ainda não sei qual é a área que eu quero me especializar. Ou, não, eu estou fazendo uma faculdade e quero me especializar em várias áreas. Só que eu não posso me especializar em várias áreas, entendeu? Isso aí é falta de foco. E eu quero que esse resultado aconteça, mas qual é o processo que eu estou utilizando para que esse resultado aconteça? Então, nós vamos começar a perceber essa necessidade de entender esse processo educacional para que eu possa perceber o desenvolvimento e modelo de aprendizagem adequado que vai estar associado a mim, certo? Então, o processo educacional, nos dias atuais, ele vem sofrendo seguidas modificações. Então, não podemos nos esquecer que existem as múltiplas inteligências, bem como a interação social estabelecida entre os indivíduos, exercendo fator fundamental para o pleno desenvolvimento totalitário do ser. O que é que nós começamos a entender aqui, certo? Nas múltiplas inteligências, vão existir áreas do conhecimento, da ciência, em qual eu tenho uma habilidade maior. Exemplo, eu tenho uma habilidade muito grande com números. Então, eu tenho uma inteligência na área matemática, de raciocínio lógico, certo? Mas aí eu vou trabalhar ou vou fazer uma faculdade que envolva muito leitura, totalmente humana, certo? E o que é que eu vou começar a perceber quando eu vou buscar fazer uma faculdade que seja totalmente humana?
eu vou começar a perceber que não está encaixando. Por quê? Porque eu vou ter muita dificuldade. É só nós observarmos a dificuldade que os alunos da área de exata têm de escrever a sua tese. Por quê? Porque a habilidade deles é muito mais voltada para a questão de cálculo, entendeu? De raciocínio lógico. E, geralmente, eu vou ter dificuldade na parte escrita ou até na parte oral, certo? É pegar uma pessoa que não tem a habilidade linguística, que é tímida, isso não quer dizer que ela não seja inteligente, certo? E ela vai lá para frente para ser um palestrante, assim, do nada. Ou ela vai fazer alguns cursos para poder ser um palestrante. Mas eu não tenho essa habilidade linguística, eu não tenho essa habilidade de conseguir transmitir o conhecimento através da oralidade, através da minha comunicação oral, certo? Então, eu vou começar a ter dificuldades. Por quê? Porque não é a minha área. Isso não quer dizer que eu também não possa desenvolver ou trabalhar as outras áreas, certo? Então, nós somos expostos às mais variadas formas de linguagem, estímulos e ideias. O educando ele recebe influência do meio externo e até do meio acadêmico, onde se dá a sua formação. E o que é que nós precisamos entender? Eu não posso fazer uma área de especialização por influência de amigos, entendeu? Eu não posso exercer uma profissão porque é o sonho do meu pai, é o sonho da minha mãe. Por quê? Porque você vai ser uma pessoa frustrada, entendeu? Então, o coaching educacional, ele vai trabalhar isso na sua cabeça, na sua mente, para que você esteja cada vez melhor, comece a entender e a perceber que o sonho é seu e a realização desse sonho vai estar muito mais atrelada a você, entendeu? Então, neste processo, nós começaremos a perceber exatamente essa necessidade de realização de sonho voltada para a minha área de habilidade, para a minha área de conhecimento, para a minha área potencial. Eu não vou fazer o que os outros querem, porque isso aí vai prejudicar a minha saúde mental, certo? Então, se você é filho e você está fazendo um curso porque os seus pais querem, pare. Pare enquanto você pode. Você para de fazer isso e tenta fazer um mini processo de coaching para entender o que é que realmente você quer. E o coaching, para a gente poder esclarecer aqui, ele não é terapia, mas o processo de coaching pode te mostrar que você esteja precisando de terapia. O coaching não é consultoria, porque no processo de coaching, o coach, que é a pessoa que vai estar te orientando, ele não vai dizer o que você tem que fazer, entendeu? O consultor, sim, o consultor ele vai dizer a você, ó, você precisa melhorar isso, isso e isso. Mas o coach não. O coach ele vai fazer com que você perceba no que você precisa melhorar, certo? Porque o coach ele não vai te dizer nada do que você tem que fazer. Ele vai fazer você cavar o maior potencial que existe de você e fazer com que você perceba tudo que você realmente precisa melhorar ou aperfeiçoar. Ou quais os caminhos você precisa seguir para conseguir sair do ponto A para chegar no ponto B. Assim como também no processo educacional. Imagine a questão de ser mais assertivo no processo educacional e os resultados futuros dessa assertividade nesse processo educacional. Então, ou seja, eu vou conseguir muito mais chegar no meu propósito do que se eu não estiver fazendo esse processo de forma correta. É a história de fazer e fazer correto, certo? Nas múltiplas inteligências, nós vamos ter o seguinte, eu tenho aqui as mais abordadas, entendeu? E eu vou dar alguns exemplos em algumas, para a gente poder entender e analisar, certo? A inteligência musical, entendeu? Então, eu vou diferenciar, tá? Eu vou estar diferenciando os sons, tons e ritmos, certo? E timbres. Por exemplo, vamos falar sobre Beethoven, Vanduin van Beethoven. Beethoven, ele compôs boa parte das suas grandes melodias no momento da vida onde ele ficou surdo. Teve um momento da vida de Beethoven que ele ficou surdo. E foi exatamente neste momento da vida dele que ele compôs as suas maiores músicas. As maiores melodias que existem de Beethoven
exatamente no período em que ele ficou surdo. Ou seja, isso é uma habilidade, entendeu? A inteligência dele era inteligência musical. Ele conseguiu desenvolver a separação, a divisão das notas, dos sons, dos tons, qual timbre, em tudo através da sua inteligência musical. A inteligência sinestésica corporal, coordenação do corpo e da mente, uma habilidade muito grande. Vamos lá para algumas pessoas. Anderson Silva, certo? Lutador de MMA. Amanda Nunes, entendeu? Aí duas pessoas que são destaque no MMA, John Jones, entendeu? Amanda Nunes e John Jones, homem e mulher, aí que praticamente seguem invictos em relação a títulos e a lutas. Então, eles têm essa habilidade, essa sinestésica corporal. Ronaldinho Fenômeno, certo? Ronaldinho Fenômeno, então, ele tem uma inteligência na sua sinestésica corporal que ele tinha muitas estratégias para se utilizar na hora de estar jogando. Então, eu tenho que entender o seguinte, que a inteligência emocional é exatamente, a inteligência múltipla é exatamente essa característica de analisar que todas as pessoas têm um potencial numa área específica. Não quer dizer que eu não possa estudar as outras áreas. Mas quando eu entendo que eu tenho um potencial numa área específica, eu vou obter muito mais resultados e resultados bem melhores, certo? A inteligência lógica matemática, isso aí não precisa nem falar. E o que é que nós percebemos? Que eu não posso somente taxar como inteligente pessoas que tenham habilidades lógico-matemática, entendeu? Onde eu tenho muita facilidade com números. Ah, fulano é inteligente. Ah, mas uma pessoa que tira notas muito boas em português, ela não é inteligente. Não, não é isso, entendeu? Por isso que existe a chamada teoria das múltiplas inteligências. Se destaca na lógica matemática, aí nós temos vários, né? Nós temos Einstein, nós temos Newton, certo? Que são destaque nessa área e revolucionaram a ciência. A parte linguística, certo? Encontrando as palavras certas para expressar o que sente. Pessoas que têm a habilidade de expor as coisas de uma forma clara. Elas têm clareza na linguagem, elas têm clareza na forma de falar, na forma de se expressar. Então, elas são boas comunicadoras, entendeu? Uma pessoa perfeita nisso aí é Silvio Santos. Silvio Santos é considerado o maior comunicador da televisão brasileira. Por quê? Porque ele tem uma inteligência linguística excelente. Ele se comunica muito bem, entendeu? E se você for analisar nas organizações, eu digo organizações em todas as áreas de trabalho, seja um hospital, seja uma indústria, seja uma empresa júnior, seja uma escola, seja qualquer local de trabalho, certo? A falta de comunicação hoje é um dos maiores problemas enfrentados. Por quê? Porque uma coisa é eu falar o que eu acho que eu quero que você entenda. A outra coisa é eu falar o que realmente você vai entender. Então, eu tenho essa habilidade de conseguir me comunicar com você empaticamente, sabendo que você vai entender e me colocando no teu lugar, para que você possa ter essa ideia do que realmente eu estou querendo passar, certo? Vou destacar aqui duas também, como a intrapessoal, reconhecendo a si mesmo o que se quer e o que se sente, certo? E a interpessoal. A interpessoal, eu vou começar a perceber os sentimentos e as emoções das pessoas, certo? Eu começo a analisar exatamente essa questão. Na inteligência interpessoal, eu vou ter uma habilidade de perceber o que você está passando, o que você está sentindo. Você já parou para analisar que em alguns momentos nós chegamos num local e ninguém percebe que a gente está triste? Ninguém percebe que eu estou emocionalmente abalado? Ninguém percebe que eu estou enfrentando uma dificuldade muito grande, pode ser financeira e tudo mais. Eu não queira transparecer isso, mas uma pessoa que tem uma inteligência interpessoal, ela vai perceber isso, entendeu? Ela vai saber trazer uma palavra de conforto. Ela vai saber lidar com essa minha necessidade. E nem todo mundo tem essa habilidade. Ao contrário, hoje em dia nós vivemos num momento em que as pessoas estão muito individualistas, certo? As pessoas pensam muito em si de forma individualista, não de forma empática.
Eu posso pensar em mim, mas eu posso pensar em mim no todo. Eu posso pensar em mim observando a situação das pessoas que estão ao meu redor. Eu posso pensar em mim de uma forma que o que é que eu tenho que fazer para que os meus parentes, os meus amigos também estejam bem. Eu não vou estar focando em querer agradar os outros. Eu vou estar focando em perceber a situação que as pessoas estão, certo? Isso é inteligência interpessoal. Uma inteligência intrapessoal, reconhecendo a si mesmo o que se quer e o que se sente, eu vou ser uma pessoa extremamente empática. Eu vou ser uma pessoa que tem uma inteligência emocional muito boa. Ou seja, num ambiente corporativo, isso é muito importante. Aquela pessoa que geralmente tem uma habilidade de liderança e ela é muito compreensiva e ela é compreendida. E ela é bastante aceitável, entendeu? Uma pessoa com inteligência intrapessoal, ela é uma pessoa muito aceitável, porque ela consegue se relacionar bem, ela consegue se relacionar com as pessoas de forma empática. Isso é uma habilidade, porque nós também no meio corporativo, eu digo isso de forma geral, todos que estão aqui irão estar, ou se não, já estão inseridos no meio corporativo. Quando eu digo meio corporativo, eu falo em qualquer ambiente de trabalho ou até mesmo de estudo, certo? E eu vou começar a perceber que tem pessoas que não sabem se relacionar bem com as outras. As pessoas acabam se tornando muito ofensivas pelos traumas que eu carrego da minha vida. E eu preciso entender que os meus traumas são meus traumas. E se eu não buscar tratar os meus traumas, eu vou dificilmente conseguir desenvolver a minha inteligência intrapessoal, que é o que Daniel Goleman, o cara que desenvolveu o termo inteligência emocional, vai desenvolver no seu estudo, quando ele vai falar sobre a questão do equilíbrio. É importante que nós venhamos ter equilíbrio. Uma pessoa, já que tem inteligência existencial, abordando as questões de por que nós vivemos e por que morremos, ela é capaz de ter sido uma pessoa que passou por um abuso sexual e ela consegue entender que ela não tem culpa. O culpado é o abusador, o pedófilo, entendeu? Mas ela também entende que o pedófilo é um doente. E ela vai buscar terapia, ela vai buscar tratamento para poder é, é, sanar essa dor que ela tem interiormente, mas ela não vai estar descontando nos outros, ou ela não vai estar se fechando no mundo dela, porque eu passei por um trauma muito pesado, que é o abuso sexual. Mas eu vou entender que a vida tem um propósito. Como a maioria dos palestrantes sobre abuso sexual, um dia foram abusados sexualmente. E essas pessoas entendem que elas vão ali ajudar outras pessoas porque elas conseguiram entender que ela não tem culpa do que ela passou, entendeu? Então ela também não vai culpar Deus. Ah, não, Deus não existe. Se Deus existisse, ele não estaria permitindo que eu passasse por isso, entendeu? Ah, não, eu não acredito que Deus existe porque o mundo está desse jeito. Cadê Deus? Se Deus existisse, o mundo não estaria desse jeito, certo? Então ela tem uma inteligência existencial muito grande, ela entende a existência. Eu existo por quê? Porque eu existo. Tem um propósito da minha existência. Ah, eu existo? Não, eu só faço sofrer. O propósito da minha existência é sofrer? Não. A pessoa que tem inteligência existencial, ela vai saber que tudo que ela passou nessa vida é com o propósito de ela ajudar outras pessoas. Ela poder ajudar outras pessoas a alcançarem também os seus objetivos. Certo? Então, nós começamos a perceber exatamente a importância das inteligências múltiplas, ou a teoria das múltiplas inteligências. Entendeu? Então, você, com certeza, pode ter algumas dessas, mas uma você vai ter em potencial. E quando você trabalhar o potencial da que você tem, você vai começar a ver muito mais resultados no que você quer. Certo? Então, nós vamos começar a perceber exatamente a questão de como é desenvolvido isso. Primeiramente, vamos observar o que é aprendizagem, certo? A aprendizagem é o ato ou efeito de aprender, tomar conhecimento, reter na memória, mediante estudo, observação, experiência ou advertência, tornar-se apto ou capaz de alguma coisa em consequência de estudo, observação, experiência ou advertência. Tem um cara que eu admiro muito na educação, que é Valon, Henri Valon.
Henri Vallon, ele foi o responsável pela pedagogia afetiva, porque ele associou o conhecimento à questão de associada às emoções. Ele associou o conhecimento ligado às emoções. Ele quis dizer que o ambiente, a situação, contribui ou não para a aprendizagem. E ele quis dizer que um ambiente mais favorável, uma vida emocional mais estável, contribui para que a aprendizagem seja melhor. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou num momento que estou fazendo uma realização de sonho, fazendo uma faculdade. Ah, mas só eu sei o que foi que eu ralei para poder chegar aqui. Ah, mas só eu sei o que foi que eu passei para poder estar aqui. Ah, mas só eu sei as dificuldades que minha família teve para eu conseguir estar aqui. Esse pensamento faz com que a pessoa se torne uma pessoa extremamente individualista. Esse pensamento pode te fazer uma pessoa individualista, não é uma constante, não quer dizer que vá fazer. Mas pensar desta forma pode ser que te faça se tornar uma pessoa mais individualista e uma competitividade não saudável, certo? Qual é a competitividade não saudável? É eu tentar derrubar as outras pessoas que estão no meu caminho. Mas eu tenho que entender que existe a chamada lei do retorno. O mal que aqui eu faço, eu também vou colher. Vão aparecer pessoas que vão também fazer mal para mim, certo? E a história da própria semeadura. O que eu planto, eu vou colher, certo? Então, se eu planto arroz, eu não vou colher feijão, eu vou colher arroz. Se eu planto bondade, eu vou colher bondade. Se eu planto maldade, eu vou colher maldade, certo? Se eu planto amizade, eu vou colher amizade. Se eu planto cooperativismo, eu vou colher cooperativismo. Então, é exatamente essa questão. E Henri Vallon, ele associou o ambiente bom, as emoções estáveis, à aprendizagem. Ele esclareceu que tudo isso contribui para que a aprendizagem seja melhor. Por isso que as tias lá da escolinha são tão compreensivas, por causa da pedagogia afetiva, entendeu? Elas pelo menos tentam, né? Se você pegou uma tia carrasca durona, aí você pode ser uma pessoa mais disciplinada, certo? Mas a gente vai entender exatamente essa questão de estar associada, porque isso é uma teoria. Henri Vallon, ele era psiquiatra, entendeu? E ele trabalhou exatamente essa questão da associação do momento estável à aprendizagem melhor. E eu acho isso massa, eu acho isso muito interessante, certo? Aí nós vamos chegar no nosso foco, que é a saúde mental. Mas o que é a saúde mental, certo? É a expressão utilizada para descrever a qualidade cognitiva e emocional de um indivíduo, ou ainda para designar a inexistência de alguma doença mental, de uma forma mais científica, entendeu? Mas é aquela história, um momento onde você não sabe o que é que vai ser do futuro. Como é que deve estar a sua mente, entendeu? Para pais que têm os filhos ali sem estar na escola, como é que eles devem estar associando a aprendizagem? Uma coisa interessante que a profissão do pedagogo, depois dessa pandemia, vai ser muito mais valorizada, porque agora nós estamos vendo como é importante o papel de um professor na vida de uma criança, na vida de um adulto, na vida de um jovem, certo? Ou nós que estamos tendo aulas virtuais, eu digo nós porque eu também sou estudante de psicologia e eu vejo a diferença da aula presencial e da aula remota, ou da aula EAD. A aula remota é ali, ao vivo, e a aula EAD é a aula gravada, certo? Então, nós começamos a perceber essa diferença. Porém, quando nós estamos muito tempo confinados em algum local, nós começamos a pensar várias coisas. E uma dessas é o que será do futuro? Ou como é que as coisas vão ficar? Ou será que meu filho vai conseguir aprender? Será que eu vou conseguir terminar o curso? Será que as coisas vão voltar ao normal? Existem teorias de que o coronavírus vai sofrer mutações, vamos passar mais de 1 ano até 2 anos confinados. Então, ou seja, nós começamos a pensar excessivamente no futuro. Isso aí não é saudável, porque é exatamente o que nós vamos observar neste momento. São formas de prejudicar a sua saúde mental. Então, preocupar-se em excesso com o futuro é ansiedade. E nós acabamos deixando de viver o momento atual, certo? Nós precisamos aprender a viver o momento e não somente se preocupar com o que vai acontecer. Porque o que vai acontecer não aconteceu, entendeu? Então, parou para perceber, isso aí prejudica a sua saúde emocional, prejudica a sua saúde mental. Avaliar-se de forma negativa. Eu não sou bom para isso, eu não sou bom para aquilo,
eu não consigo, meu amiguinho é mais inteligente do que eu, meu colega de faculdade é mais inteligente do que eu. Não, lembram das múltiplas inteligências? Então, nós precisamos entender exatamente isso. Ninguém é mais inteligente do que ninguém. Existem pessoas que são mais esforçadas, certo? Então, eu vou começar a perceber exatamente o potencial que eu tenho. Eu ficar me avaliando de forma negativa não vai ser saudável, certo? Assumir responsabilidades alheias. Tá? Meu amigo está passando necessidade, o meu colega está passando dificuldade, o meu outro colega não sabe fazer isso. Quer dizer que eu não vou ajudar mais ninguém? Não, eu vou ajudar sim os outros. Mas lembre-se, não quer dizer que você não vai ajudar os outros, mas você tem que lembrar que você é o foco, entendeu? A sua meta deve ser a meta mais desejável, entendeu? Para que você seja mais assertivo profissionalmente falando, entendeu? Isso não quer dizer que você não vai ajudar os outros, mas existem pessoas que querem fazer o dela e o dos outros, acaba que ela não consegue fazer nada bem feito, certo? Ou não consegue fazer tão bem feito como era para ser feito. Tentar agradar sempre as pessoas, minha gente. Sempre vão existir pessoas que não vão gostar da gente. Então, nós precisamos aprender a conviver com todas as pessoas, certo? E também, sim, mudar, nós precisamos de um mindset, certo? Uma mudança de mente importantíssima. É saber agradar também e valorizar as pessoas que gostam da gente. E não ficar sempre tentando agradar aquelas pessoas que não gostam da gente. Até porque são as pessoas que gostam da gente que vão colocar a gente lá para cima. E as pessoas que não gostam da gente, geralmente vão ser aquelas pessoas que vão nos puxar para baixo. Então, nós precisamos aprender a conviver com as pessoas que não gostam da gente e a valorizar aquelas que gostam da gente, certo? Não gerenciar o seu tempo. Ah, o que é que eu quero fazer? Não sei, é difícil. Lembra de Alice nos Países das Maravilhas? Quando ela pergunta qual caminho eu devo seguir? Ele, onde você quer alcançar? Ela não sabe o que ela quer alcançar. Então ele diz o quê? Então, qualquer caminho serve. Quando a gente não sabe o que quer, qualquer caminho serve. A gente só não sabe onde é que vai chegar. Isso aí não é bom, isso não é saudável. Eu preciso saber o que é que eu quero fazer, esse é o meu projeto. Como eu vou fazer? É o processo de como eu vou tentar chegar na meta. E em quanto tempo eu vou fazer? É o prazo que eu vou estabelecer para que eu consiga fazer. Você quer cursar o seu curso bem feito, com um currículo muito bom, para que você possa conseguir chegar no seu objetivo. O que eu quero fazer é isso, é o meu projeto. Quais os processos utilizados para isso? Participar de tantos congressos, escrever tantos artigos, participar de vários seminários, escrever diversos resumos, ter um bom network, uma boa rede de relacionamento, em especial com os meus mestres, com os meus professores. Então, quando a gente trabalha isso, ou quando um pai ensina isso para o filho, que existe essa falta de diálogo entre pais e filhos, certo? Se existisse esse diálogo mais saudável, da orientação dos pais para os filhos, nós seríamos muito mais assertivos, dessa orientação. Então, eu vou entender exatamente o que eu quero, como eu quero e quando eu quero. Ou seja, gestão da mudança, a gestão da mudança, para que nós possamos começar a ser mais assertivos. Pensar em demasia no passado. Ah, meu Deus, por que eu sofri isso? Ah, meu Deus, por que eu fui tão pobre? Ah, meu Deus, por que eu fui tão rico? Ah, meu Deus, por que eu passei por aquele trauma? Por que eu passei fome? Porque aí eu tenho que trabalhar a minha inteligência existencial, entendeu? Tem que parar, senão eu vou cair numa depressão. Eu vou cair na depressão se eu ficar pensando demasiadamente no passado, certo? Se eu pensar demasiadamente no futuro, eu vou ter crises de ansiedade. Se eu pensar demasiadamente no passado, eu posso cair numa depressão. Então, aí entendeu a importância da inteligência emocional, do equilíbrio, mas existem ferramentas atuais que podem aperfeiçoar isso, que nós vamos falar já já. Omitir suas emoções. Está triste. Aí alguém chega e pergunta: como é que tu tá? Não, estou bem. Estou ótimo. E isso te mata por dentro, tá? Então, a gente precisa aprender a expor em alguns momentos, com algumas pessoas, os nossos sentimentos. E aí, como é que tá? Não, hoje eu não estou bem, entendeu? Então, entenda aí, ó, eu não estou, não quer dizer que você não seja uma pessoa triste. Você está triste. Então, quer dizer que você pode sair
esse mindset pode ser mudado, entendeu? Existe essa mudança de mente, certo? Fazer sempre várias tarefas ao mesmo tempo pode ser uma depressão ativa, entendeu? Na hora que eu paro de fazer várias coisas, eu me vejo ali deprimido. Então, eu quero sempre estar ocupando meu tempo com várias e várias coisas. Isso pode tirar o seu foco. Isso pode tirar o seu foco, entendeu? É exatamente como, eu trabalho demais, então eu quero que meu filho seja isso, porque se ele for isso, ele não vai sofrer o que eu sofro. Ninguém sabe. Seu filho pode escolher trabalhar com música, e aí, eu vou, papai, eu quero fazer faculdade de música. Meu Deus, esse menino quer fazer ser músico, esse menino tinha que ser médico, tem que ser engenheiro, tem que ser advogado, porque só assim ele vai ter futuro. Imagina, você tem pânico em mexer com sangue, você tem pânico em ver uma pessoa acidentada, uma pessoa sofrendo, você vai querer que seu pai quer que você seja médico. Provavelmente sua área de vocação, de habilidade não seja ser médico, entendeu? Mas aí existem várias pessoas que são extremamente estudiosas, são esforçadas, além da inteligência que todos têm, e ela vai ali ser médico porque os pais querem, entendeu? Então, a gente começa a perceber que é importante que nós venhamos a escolher o que o meu sonho deseja, entendeu? Então, esse é o meu desejo, esse é o meu sonho. Eu vou trabalhar a minha inteligência múltipla para que eu consiga fazer isso melhor e mais bem feito, entendeu? Então, quando nós omitimos as emoções, nós acabamos sim também fazendo com que eu venha a sofrer mais, tá? Fazer sempre várias coisas ao mesmo tempo também vai cada vez mais tirar o meu foco de conseguir chegar na minha meta, certo? Porque eu vou ter várias metas. Então, vai ser muito difícil alcançar várias metas de forma mais aperfeiçoada. Cobrar-se excessivamente, entendeu? Você é um ser humano. Todo ser humano falha, todo ser humano erra, certo? Então, você precisa entender que você também erra, que você também falha, que você também tem dificuldades, entendeu? Então, você não pode se cobrar excessivamente. Errou, recomeça. Errou, recomeça. Seu filho não obedeceu, mas ele vai obedecer. Essa criança é muito desobediente. Aí vai chegar numa hora da maturidade por ser tão cobrada que ela vai ser uma pessoa até em destaque, entendeu? Mas eu tenho muita dificuldade de fazer isso, eu sou muito burro, eu não consigo aprender. Isso é uma crença limitante e é uma das coisas principais que o coaching trabalha, o coaching educacional, nas crenças limitantes, tá? Não, eu não sou bom em fazer isso, não tenho vocação para isso, eu não consigo fazer isso, não, certo? Às vezes a gente precisa tentar e se eu não conseguir, eu vou ali, remodelar, eu vou transformar para ver o que é que eu faço para conseguir, certo? E não ter hobbies e lazer. Eu só estudo, eu não me divirto. Isso aí também não é saudável. Andar de bicicleta, tá? Fazer uma corridinha, jogar um futebol, um vôlei na praia, ir em alguma festa, conversar com os amigos, entendeu? Não só se divertir nas redes sociais. Então é importante é, buscar um bom relacionamento com a minha família. Minha família é muito problemática. Pronto, seja você a mudança que você quer no mundo, certo? Então, como é que o coach educacional ele vai funcionar mais diretamente falando? O coach educacional ele vai trabalhar em conjunto com o profissional, certo? Para que o mesmo desenvolva suas competências e habilidades, identifique obstáculos e limitações, receba e forneça feedbacks construtivos, altere comportamentos, encontre soluções assertivas, realize uma melhor gestão de tempo, trace metas e objetivos e, assim, alcance resultados de excelência para os demais profissionais, para os alunos, suas famílias e a sociedade como um todo. Então, o coach educacional ele vai estar junto tanto do profissional como do aluno. Existe hoje o chamado Team Coach, ou Kids Coach, que é exatamente trabalhar ferramentas da neurociência, como, por exemplo, eu vou fazer um trabalho com um aluno através de uma ferramenta que vai aperfeiçoar a concentração dela, certo? Eu vou dar um exemplo aqui, o ZBDH Mindfulness. O Mindfulness, a atenção plena, vai utilizar técnicas de meditação para concentração e o mais interessante é que através do Mindfulness eu posso trabalhar a questão da minha dispersão de concentração. Eu sou uma pessoa que estou assistindo a aula, daqui a pouco eu estou pensando no mundo da Lua. Como é que deve ser o planeta Júpiter? Entendeu? Aí daqui a pouco eu vou, eita, o professor está ali, não. O Mindfulness, atenção plena, ele inclusive auxilia nos transtornos de aprendizagem.
no momento em que eu estou tendo uma dificuldade de concentração, quando eu trabalho ferramentas de concentração, a meditação, nesse caso, ela vai ser boa para que eu melhore a minha concentração. Ou seja, vai me ajudar a ter mais foco. É exatamente o que as ferramentas da neuroaprendizagem vão fazer para que eu possa se concentrar melhor. Por quê? Porque ela vai ver exatamente a minha dificuldade no meu momento de erro. É no erro que você vê a dificuldade que você tem. Então, os pais, hoje em dia, eles não estão trabalhando isso de forma correta com os filhos. Por quê? Porque eles estão demasiadamente ocupados, entendeu? Eles estão muito preocupados com o futuro dos filhos e esquecem do presente. Porque eles pensam no passado que eles tiveram e querem que o filho tenha um futuro melhor. E não vive o presente. O filho, ele só quer você no presente, entendeu? Ou se você é filho, você sabe essa questão. Se você teve pais ausentes, você sabe. Pode ter sido pai que tenha lhe dado tudo financeiramente, mas a presença dele você não teve. Ou pode ser pai que não tenha lhe dado nada financeiramente e você também não tenha tido nem a presença dele, certo? Mas você pode ter tido um pai que tenha te dado pouco ou a presença muito, pode ter te dado muito financeiramente e muito de presença, melhor ainda, certo? E aí a gente começa a perceber exatamente essa questão. E as ferramentas da neuroaprendizagem vão ser utilizadas no momento do erro. Eu estou estudando e eu chego a um assunto que empampa. Eu tento fazer de tudo para aprender e não consigo. Eu tento fazer de tudo para desenvolver e não consigo. Mas aí é importante eu buscar a investigação através desse processo educacional, do coach pedagógico, para entender quais as dificuldades que eu tenho, ou que meu filho possa ter. Como, por exemplo, existe uma forma como o nosso cérebro aprende, entendeu? Então, isso aqui é uma imagenzinha ilustrativa que vai dizer exatamente como é que o nosso cérebro aprende. 10% lendo, 20% ouvindo, 30% observando, 50% vendo e ouvindo, 70% discutindo com os outros, 80% fazendo, 95% ensinando aos outros, certo? Então, o Piaget, ele vai dizer que a interação entre o indivíduo e o ambiente é responsável pela formação do conhecimento humano e o equilíbrio de uma ação com outras pessoas pelo homem, que vai propiciar a adaptação aos ambientes, certo? E aí a gente vai entender a questão da neurociência. O que é a neurociência? É a área multidisciplinar de conhecimento que analisa o sistema nervoso para entender as bases biológicas do comportamento, entendeu? Então, a ciência que estuda o sistema nervoso, a organização cerebral, a anatomia e a fisiologia do cérebro, além de sua relação com as áreas do conhecimento. A reunião dos saberes e conhecimentos que se relacionam com o sistema nervoso, entendeu? Pelas neurociências, eu vou entender exatamente a estrutura dos neurônios e as sinapses, certo? Onde aqui nos dendritos eu vou ter o recebimento das informações, ou seja, os impulsos nervosos vão vir pelos dendritos, vão viajar pelo axônio, que é esse corpo que vocês estão vendo, vai passar pelas células de Schwann, que são essas células, essas bolinhas azul escuras, revestidas pela bainha de mielina. A bainha de mielina é essa estrutura que, quando ela é danificada, eu vou ter uma dificuldade na informação, porque a sinapse não vai ser completa. O impulso nervoso ele não vai ser completo, certo? Então, a comunicação entre os neurônios, tem os neurônios pré-sinápticos e os pós-sinápticos, onde nós começaremos a ver exatamente a informação completa. Lembra-se da questão da comunicação? Os neurônios eles precisam se comunicar para que o nosso organismo, a nossa fisiologia, ela seja perfeita, certo? E os neurotransmissores, eles são extremamente essenciais para que o desenvolvimento da aprendizagem seja completo. E através disso que surgiu a neuroeducação, que é uma área interdisciplinar de pesquisa que integra a psicologia, a educação e as neurociências para abordar os temas do conhecimento da inteligência, certo? E através daí surgiu a neuroeducação. E a gente percebe assim os pilares da educação, como aprender a conhecer, a fazer, a ser e a conviver, certo? E vai ser desenvolvida também pela programação neurolinguística, que é a habilidade de desenvolver habilidades, ou seja, vai mudar o seu modelo mental, o seu mindset, entendeu? E a PNL vai ser o estudo da estrutura da experiência subjetiva do ser humano, entendeu? E essa estrutura subjetiva é exatamente eu buscar entender a situação interpessoal e intrapessoal, o que é e o que não é, o que deve ser e o que deve não ser. Eu vou começar a entender todo esse processo para que eu veja realmente qual é o objetivo de cada um, certo? E existem outras ferramentas, como, por exemplo, a psicologia positiva.
A psicologia positiva é uma ciência que estuda os aspectos positivos da vida humana, tais como a felicidade, o otimismo e a esperança, certo? Não quer dizer que eu não vá mais no psicólogo e querer saber quais são os meus traumas. Sim, existe isso, mas a psicologia positiva, ela vai trabalhar o que você tem de bom, vai trabalhar o seu potencial, certo? Então são ferramentas novas que podem ser utilizadas para arejar a mente de pais, de alunos, e a saúde mental se tornar mais equilibrada. Ou seja, nós precisamos desenvolver a nossa inteligência emocional. E para nós desenvolvermos a nossa inteligência emocional, nós precisamos ser mais otimistas, nós precisamos ser mais positivos, nós precisamos ter mais esperança, nós precisamos focar mais nas coisas boas. O que é que você quer ser? O que é que você tem feito para você conseguir ser o que você quer ser? Entendeu? E quando é que você começou a fazer isso ou quando é que você vai começar a fazer isso? Tá certo? Eu trouxe aqui uma ferramentazinha de coach para que nós possamos entender essa matriz de mudança. Então é simples, em uma matriz eu vou traçar aqui o que eu faço e o que eu não faço. E entre o que eu faço, eu tenho o que eu faço, mas não gosto, e o que eu faço e gosto. E o que eu não faço e nem gosto, e eu não faço, mas eu gosto, certo? Vou dar um exemplo aqui. Eu quero emagrecer. Então, uma coisa que eu gosto e faço, ir para academia. Outra coisa que eu faço, mas eu não gosto, comer frutas e legumes, entendeu? Então, o que é que eu vou fazer? Se eu faço e gosto, permaneço fazendo, porque isso me motiva. Se eu não faço, se eu faço, mas eu não gosto, eu vou transformar, entendeu? O que é que eu posso fazer? Receitas novas com esses legumes, com essas frutas, para que eu continue comendo. Então, eu vou deixar isso mais atrativo, eu vou deixar essa meta mais atraente, certo? Eu gosto, mas eu não faço. Então, eu preciso realçar. O que é que eu posso fazer para que eu comece a alcançar esse objetivo? Eu vou colocar aqui o que eu não faço, mas eu gosto, certo? E eu não gosto e nem faço. Se você percebe que o que você nem faz e nem gosta não é importante, então você elimina. Você tira aqui da sua tabelinha. Mas se você percebe que você não faz e nem gosta, mas você percebe que é essencial você fazer para conseguir alcançar a sua meta, então você vai ter que transformar ou terceirizar, entendeu? Pedir para alguém fazer por você, se der para fazer por você, certo? Então, eu espero que tenha esclarecido. A importância do coach pedagógico é exatamente trazer ideias diferentes, que são técnicas, para que você consiga organizar melhor o seu tempo e administrar melhor as situações, as emoções. Ou seja, a inteligência emocional é tudo neste momento, certo? Trabalhem as coisas positivas, reprograme seu cérebro, mude o seu mindset, mude o seu modelo mental. Seja você a mudança que você quer no mundo, certo? Então, aqui está o meu contato, tem aqui o meu Instagram, o meu e-mail, o meu WhatsApp, certo? Eu sou o Neurocoach, Life Professional Coach, Leader Coach, Assessment e Analista Comportamental DISC, gestor e consultor educacional, neuroeducador. Eu sou MBA Executivo em Gestão de Pessoas, Liderança e Coaching, licenciado em Geografia, Pedagogia e Letras Português, Design Thinking e ZBTH Mindfulness. Então, precisando, entre em contato que nós podemos também marcar aí uma videoconferência, um atendimento por Skype e esclarecer melhor, com mais tempo, outras questões e outros processos, tá certo? Então, que nós possamos conseguir, assim, gerar essa saúde mental de uma forma melhor, tá bom? Então, um abraço para todos e que tudo ocorra bem e que o seu sucesso e o seu futuro seja perfeito.